proposta de ampliar vaga no Supremo é saudosismo da ditadura, diz ex-presidente do STF que declarou voto em Bolsonaro. O ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Mello, que declarou voto em Jair Bolsonaro PL em agosto, descreveu como saudosismo puro e arroubo de retórica que não merece o endosso dos homens de bem a proposta do atual presidente de ampliar o número de integrantes da Suprema Corte do país e reeleito. Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho de 2021, diz se considerar um arauto da resistência democrática e republicana. Saudosismo puro. No regime de exceção houve aumento para 16, aí 2. Logo a seguir a razão imperou, arroubo de retórica que não merece o endosso dos homens de bem. O meio justifica o fim e não o inverso, afirmou Mello à BBC News Brasil ao ser questionado sobre a polêmica proposição de Bolsonaro. Ele disse considerar um arauto da resistência democrática republicana. Em entrevista ao portal Notícia UOL em agosto, Mello disse que votaria em Bolsonaro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT em um eventual segundo turno das eleições em outubro. Na ocasião, ele afirmou não ser bolsonarista, mas, em sua opinião, o atual presidente buscou dias melhores. Indicado para compor o STF em 1990, pelo então presidente Fernando Collor de Mello, de quem é primo, Marco Aurélio Mello se aposentou na corte em julho do ano passado, quando atingiu idade limite para aposentadoria compulsória de 75 anos. Ele foi substituído pelo jurista, magistrado e pastor presbiteriano André Mendonça, indicado por Bolsonaro. Mendonça havia sido advogado-geral da União e ministro da Justiça e Segurança Pública. A proposta de ampliar o número de ministros do STF não é nova na política brasileira. Durante a ditadura militar, 1964 e 1985, por meio do Ato Institucional número 2, AI2, de 27 de outubro de 1965, a composição da Suprema Corte passou de 11 para 16 integrantes. A Constituição de 24 de janeiro de 1967 confirmou esse acréscimo. Já chegou essa proposta para mim e eu falei que só discuto depois das eleições. Eu acho que o Supremo exerce um ativismo judicial que é ruim para o Brasil todo. O próprio Alexandre de Moraes instaura, ignora o Ministério Público, ouve, investiga e condena. Nós temos aqui uma pessoa dentro do Supremo que tem todo o sintoma de um ditador. Eu fico imaginando o Alexandre de Moraes na minha cadeira. Como é que estaria o Brasil hoje em dia? Disse Bolsonaro em entrevista à Veja. Ainda durante a ditadura militar, com base do Ato Institucional número 5, de 3 de dezembro de 1968, foram aposentados em 16 de janeiro de 1969 três ministros do STF, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. O presidente da Corte, Gonçalves de Oliveira, renunciou em protesto. No mesmo ato foi aposentado o general Perai Bevilacqua, ministro do Superior Tribunal Militar, STM, e considerado um liberal. Além dos magistrados, foram cassados 32 deputados e 2 senadores. Em 31 de dezembro de 1968, já havia sido cassado com base no AI-5, 11 políticos, incluindo o ex-governador Carlos Lacerda, da antiga UDN, um dos articuladores da derrubada do então presidente João Goulart em 1961 e 1964. Bolsonaro voltou a repetir proposta de ampliação do STF caso reeleito. Em fevereiro de 1969, após as cassações, o então presidente Arthur da Costa e Silva editou o Ato Institucional número 6, retornando ao formato de 11 ocupantes, dos quais 10 tinham sido indicados depois do início da ditadura militar. O 11º, Luiz Otávio Galotti, era leal aos militares e tornou-se presidente do STF. Durante o regime militar, a corte nunca deixou de funcionar, mas houve um enfraquecimento no STF.
Apesar da pressão constante dos militares sobre a corte, inclusive na nomeação de novos ministros, não era interessante ao regime chegar ao ponto de fechá-lo, porque isso configuraria a ditadura na sua forma mais primitiva. Por isso, o Supremo permaneceu aberto, mas sob a extrema ingerência dos militares, diz o site do STF. Além de André Mendonça, Bolsonaro indicou outro ministro para a corte, Cássio Nunes Marques, para o lugar de Celso de Mello, que também se aposentou. O próximo presidente eleito, Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá escolher mais 2 ministros, uma vez que Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, indicados em governos petistas, se aposentarão.